Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. São Paulo e em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É diretor do Departamento Jurídico do Grupo Mátesis e responsável pela divisão de reestruturação e proteção patrimonial. Muito obrigado pela presença de vocês e principalmente de vocês, pessoal. Vamos ter aqui em torno de 50 minutos a 1 hora de palestra. Após a palestra, ambos os Fábios aqui, tá? Ambos chamam Fábio, vão estar aqui próximos a nós no espaço networking que fica em frente à sala 2, tá? Peço a paciência de vocês, se tiverem algum problema com o áudio, se dirigirem às recepcionistas para, tá? E no momento da saída, fila única por este lado, tá bem? Muito obrigado, pessoal, uma ótima palestra a vocês. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, nosso objetivo aqui hoje é simplificar muita coisa para vocês. A gente sabe que o empreendedor ele se vê sempre abarrotado de questionamentos, abarrotado de dúvidas, e o nosso principal objetivo hoje é simplificar. Começamos até simplificando a questão relativa aos palestrantes, que tem o mesmo nome, vocês não vão ter dúvida, não tem como eu sou responsável pela divisão de integração técnica e projeto do Grupo Mates. Vou comentar um pouquinho, bem rapidinho a respeito disso, mas vai ser bastante importante para a gente avançar com o nosso assunto. O que eu faço? Qual é o meu objetivo? É traduzir para o empreendedor aquilo que existe de opção técnica para ele. O que ele pode fazer, como ele pode evoluir, como ele pode se proteger. Mas, ao mesmo tempo, traduzir para a equipe técnica, para profissionais altamente qualificados, aquilo que o empreendedor quer. Qual é o sonho dele, quais são os objetivos que ele tem e como ele quer crescer. Isso tudo com bastante exatidão. Isso tudo como fruto de um aprofundamento técnico muito grande. Mátesis, aliás, significa justamente isso, né? Vem de uma teoria cartesiana que diz que se você conseguir aprofundar conhecimento, ainda que em ciências humanas, ainda que em ciências sociais, de forma significativa, você vai conseguir uma exatidão muito próxima à da matemática. Essa postura que nós levamos ao empreendedor, nós queremos que ele absorva por completo. Que ele entenda que o conhecimento é fundamental. Que ele entenda que o conhecimento é um divisor de águas entre o sucesso e o fracasso. E em momentos de crise, como nós estamos atravessando, lógico que isso se potencializa. O nosso tema de hoje é redução de custos e proteção do negócio. A lei como fonte de soluções rápidas e objetivas para a superação do cenário atual. Então, do que nós vamos falar? De lei. Eu sei que é muito difícil, tem se tornado muito difícil a crença de que a lei pode beneficiar de alguma maneira. Mas é fato que ela tem que ser seguida. E sim, ela pode beneficiar. O conhecimento vai gerar esse diferencial. O conhecimento vai gerar, como eu disse anteriormente, esse divisor de águas. É necessário buscar, é necessário se munir de conhecimento. Evidente que os senhores, no empreendimento dos senhores, vão delegar isso a alguém, e esse profissional fatalmente vai ser um advogado. Mas delegar errado? De maneira nenhuma. Isso é fundamental também. O problema é quando eu delego sem ter o mínimo de conhecimento para cobrar. O mínimo de conhecimento para verificar se os direcionamentos que estão sendo dados, se as opções que me estão sendo apresentadas são as melhores e são condizentes com o meu sonho. Isso é empreender, não é verdade? Não é buscar a realização de um sonho. Então, a nossa ideia é mostrar para vocês como a lei pode ampará-los de forma objetiva, o que vocês devem buscar perante a lei e como ela pode beneficiá-los e protegê-los. Tá? Vamos fazer uma pequena análise aqui do cenário atual. O cenário é mais ou menos esse, de rafting. Não sei se alguém já fez, mas quem fez e quem fez pela primeira vez, e se a gente fizer um paralelo com a crise que nós estamos atravessando, a maioria das pessoas acompanharam a de 2008, estão acompanhando a crise que estamos tendo agora,
né? Então vai ser a segunda vez no rafting. E eu tenho certeza que 2 vezes fazendo rafting não são suficientes para você parar de engolir água, parar de entrar água no ouvido e parar de se desesperar. É um cenário realmente de incerteza, né? Na palestra de ontem a gente teve condição até de avançar um pouquinho mais nisso, agora não vai ser possível, mas nós trouxemos 2 palavras que são fundamentais para lidar com o cenário de incerteza. Uma é sinergia. Eu não faço as coisas sozinho. Eu não falei da questão do advogado, ele que vai me orientar perante a lei, mas eu tenho que saber fiscalizar, eu tenho que ter conhecimento para orientá-lo naquilo que é mais interessante para mim. Pois bem, eu preciso dele, mas ele precisa de mim. Eu posso deixar o meu negócio, deixar o meu empreendimento na mão desse profissional ou de qualquer profissional. Eu tenho que ter condição de nortear a atividade dele. A segunda palavra foi preventividade. Eu preciso fazer isso antes. Porque num cenário de incerteza, se eu me atrasar na adoção das medidas necessárias, é fato que eu sou o primeiro a pagar o pato. A gente não está ouvindo tanto isso? Nós, enquanto povo brasileiro, nos atrasamos na percepção de uma série de questões e hoje, fatalmente, estamos pagando o pato. Então, a ideia é que tenhamos uma postura de preventividade e uma postura de sinergia. Precisamos nos unir enquanto empreendedores e precisamos abrir a nossa visão para detectar as nossas necessidades, a necessidade do nosso meio, a resposta que o nosso meio pode oferecer, que o nosso ambiente de negócios pode oferecer antes. Isso é fundamental, para que a gente consiga lidar com esse cenário aqui de incerteza, né? E, lógico, né, falando de incerteza, a principal insegurança, né, uma das principais hoje, é a insegurança política. Nós temos, na verdade, um paradoxo, né? Existe uma necessidade de reforma política que os senhores, com certeza, ouvem há muito tempo, mas, ao mesmo tempo, a própria esfera política precisa se proteger. Está tão preocupada em se blindar, está tão preocupada em se proteger, como eu mencionei, que deixa algumas questões fundamentais para o desenvolvimento do negócio dos senhores para trás. Então, a gente sabe muito bem o quanto está nos afetando e o quanto chama a nossa atenção situações como a Operação Lava Jato, impeachment, né, e tudo que nós estamos observando aí com extrema indignação. Isso nos conduz ou se soma a uma insegurança econômica. E que nós temos aqui? Uma redução de mais de 3% do PIB em 2005. Extremamente sério. Extremamente sério. Uma queda de 9% na indústria em relação a 2014. O país, né, a tal promessa, né, o país em franco desenvolvimento, tendo uma queda na indústria, um patamar de 9%. 1,6 milhões de desempregados em 2015. Aumento e recriação de tributos, CPMF, se falar em CPMF. Mais da metade das empresas fundadas fecham suas portas em 4 anos, segundo dados do IBGE de 2013. 1.287 pedidos de recuperação judicial em 2015, um aumento de 55,4% em relação a 2014, segundo o Serasa. Recuperação judicial é a última medida do empresário. Ele precisa apresentar um plano, falar, olha, eu não tenho mais o que fazer. Eu preciso respirar, preciso de um fôlego para verificar as possibilidades de reorganizar o meu negócio. E se eu não consigo? Falência. Alguém quer correr o risco de falência? Alguém, em sã consciência, se dispõe a correr o risco de falir? Claro que não. Mas esse é o cenário que nós temos de insegurança econômica. E que nós não podemos esquecer que tudo isso está atrelado à lei. Tudo isso busca fundamento na lei. As soluções dessas questões que nós colocamos precisam ter amparo na lei. A lei vai nortear as atividades, ou a lei deu as brechas, ofereceu as brechas, né? A lei permitiu, né? Ou, por não ter sido cumprida, chancelou algumas situações e algumas condições que nos levaram para esse cenário nebuloso que nós temos hoje. E aí para a gente falar um pouquinho aí do nosso sistema jurídico, o que a gente tem que observar? Nós temos uma Constituição Federal, a lei-mãe, a norma-mãe, acima de todas. Embaixo dela, todas as leis infraconstitucionais, como nós chamamos, as leis ordinárias, complementares, resoluções, decretos, medidas provisórias. Nós vamos evitar ser muito tecnicistas, né, porque a gente sabe que não é o objetivo, mas é importante essa visão aqui para que os senhores tenham em mente que existe uma hierarquia. Mas dentro da própria Constituição Federal, nós temos algumas cláusulas, algumas questões
que não podem ser modificadas. Os senhores com certeza ouvem dizer, puxa, uma emenda constitucional mudou tal questão, outra emenda mudou tal questão, acrescentou tal ponto. Então a Constituição pode mudar, sim, mas não em tudo, né? Não na sua completude. Por quê? Porque se algumas situações forem modificadas, né, aquelas situações que nós chamamos de cláusulas pétreas, de pedra, né, imodificáveis, nós temos, na verdade, uma quebra de todo o sistema jurídico nacional. E aí a gente volta, sabe Deus para onde? Estamos à idade da pedra. As relações sociais perdem totalmente o regramento, né? Tudo aquilo que nós conhecemos como direito, né? Não como sinônimo de correto, mas como sinônimo de eu posso ou não fazer. Tudo isso cai por terra. Então, algumas cláusulas na Constituição são pétreas, não podem ser modificadas em qualquer hipótese, de maneira alguma. Não são nem apreciadas. Pois bem, o que nos diz o artigo 5º da Constituição Federal? Ela nos apresenta esses dispositivos constitucionais imutáveis. E aí a gente vê aqui, no inciso 10, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Vocês vão ver que a apresentação tem um pouquinho de texto, mas lógico que eu vou comentar. A gente sabe que o pessoal que está mais no fundo é mais difícil de enxergar, né? E essa apresentação vai estar disponível no nosso site, né? Ou as pessoas que nos buscarem no Facebook, nós também temos condição de oferecer. Tá? Em segundo aqui, no 12º, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo em último caso por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução do processo penal. Então, o que a gente está falando aqui? Não posso mexer na intimidade e vida privada, não posso mexer em dados, só por ordem judicial. Só por ordem judicial. Pois bem, o que nós temos aqui estampando a insegurança jurídica que nós temos. O STJ autorizou a quebra de sigilo bancário por parte do fisco. Ah, mas pera lá, mas não era só por decisão judicial? Então quer dizer que agora, se a Receita Federal quiser, ela pode quebrar o meu sigilo? É isso que está sendo decidido. Aliás, a decisão, se não me engano, amanhã, né? Tem julgamento amanhã, né? Tem julgamento amanhã acerca dessa questão. É importante a gente acompanhar para poder cobrar. Lembram do início? Amanhã vai se julgar se a Receita Federal pode quebrar o sigilo dos senhores. Ela já faz de certa forma, viu? Ela já sabe. Mas ela vai poder quebrar objetivamente, com tranquilidade. Tem problema nisso? Lógico que tem problema, é minha intimidade. É a minha vida. Pois bem, o STJ autoriza a quebra de sigilo bancário por parte do fisco sem autorização judicial, e aqui o julgamento do recurso, né? Iniciado em 17/2/2006. Agora. Segundo aqui, e financeira. O fisco terá acesso a todas as movimentações financeiras dos contribuintes a partir de março de 2016. Acima de R$2.000 para pessoa física e R$5.000 para pessoa jurídica. Movimentou, não é que você tem esse dinheiro em conta. Entrou, saiu, R$2.000. Pessoa física, aconteceu a mesma coisa. Pessoa jurídica, o fisco tem acesso, o banco é obrigado a informar. Hoje o fisco tem uma série de outros aparatos para poder fazer a fiscalização, para poder puxar a informação dos senhores. Ok, mas ele quer mais eficiência. Isso não seria problema nenhum se o julgamento acerca das operações dos senhores não fosse sempre com o intuito de buscar alguma questão que possa suscitar dúvida. Poxa, mas eu sou empreendedor, eu estou lutando para crescer, eu estou contratando, eu estou dando emprego, eu não sabia. Ou melhor, eu sabia, e não é bem isso que você está entendendo. A operação que eu fiz foi essa. Não foi não. Você deve ter feito isso aí você não precisava ser desse jeito. É o tal do propósito negocial. Você não precisava ter feito o negócio dessa maneira, você só fez para pagar menos tributo. Então, você vai ser tributado como se esse negócio não existisse. Mas como não? Pera lá, é a minha estratégia de negócio. É a minha forma de crescer. Como eu vou atuar de outra forma? Não, eu considero de forma diferente. Então, o fisco hoje, né, veja a insegurança jurídica. Se antes eu não podia, se eu tenho a Constituição me protegendo, lei máxima me protegendo, dizendo que não é de qualquer maneira que o meu sigilo pode ser quebrado, só por ordem judicial. Pois o próprio judiciário autoriza o fisco a buscar informações da minha pessoa física e jurídica. Olha a insegurança que isso gera. Olha a insegurança que isso gera. Vamos no outro ponto aqui. Justiça do Trabalho. E aqui eu acho que vai causar uma certa surpresa. Está na lei
8.009 de 90. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é empenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza. Lembram do bem de família? Já ouviram falar disso, né? Estou montando o meu negócio. Evidente que eu vou contrair dívida. Evidente que eu estou buscando crescer. Tenho controle do ambiente externo. Aquilo que a gente falou no início, falou na palestra de ontem. Eu não tenho controle do ambiente externo. Então, alguma coisa pode acontecer. Aliás, é para isso que existe pessoa jurídica. Para eu colocar, né, um ente diferenciado da minha pessoa física, né, como responsável por determinadas atividades de cunho econômico. Se alguém vai se relacionar com esse ente, com essa pessoa jurídica, tem que estar consciente de que essa pessoa jurídica tem tal nível de saúde, tal nível de solidez, tal tempo, tal estratégia. É responsabilidade dessa pessoa também. Não é verdade? Então, a pessoa jurídica que eu criei, o empreendimento que eu criei, ele pode sofrer com algum revés do mercado, isso é natural. O que a lei trouxe, então? Puxa, se o bem é de família, nós temos alguns outros valores, que, aliás, é a base de tudo, inclusive da pessoa jurídica e da nossa vivência nesse planeta. É a entidade familiar. Eu preciso preservar a entidade familiar, e toda entidade familiar tem que ter onde morar. Então, existe uma lei que diz que o meu imóvel residencial é empenhorável e, ainda que aconteça algum problema na minha pessoa jurídica, ainda se desconstitua a personalidade jurídica dessa pessoa jurídica e essa dívida, esse problema recaia sobre a minha pessoa física, ainda nesse caso, o meu bem, pelo menos a minha casa, ninguém leva. Verdade? Mentira. Vejam só. Bem de família e o crédito trabalhista. A Lei 8.009 é inconstitucional quando estabelece a empenhorabilidade do bem de família em relação aos créditos trabalhistas em geral. Essa decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Então, raciocinem comigo. Eu sou empresário e eu dou emprego. Né? Eu tento crescer e comigo cresce. Um, dois. Deve ser a bateria. Alô? Melhorou? Tá ok? Então vamos lá. Eu sou empregado, eu sou empregador, né? Eu dou emprego, sou empresário, sou empreendedor. E por conta da minha atividade o país se... Parou de novo? Está outra sala, hein? Concorrência. Apertei embaixo, será? Ele estava no multi. E agora? Ok? Esse que vai dar um chiado. Deixa ele ligado. Tá ligado? Esse tá ligado. Esse aí tá funcionando. Mas aquele ali, não, mas esse tá muito bom. Esse vai ter que ficar ligado. Meu, chama alguém pra ver a questão do alarme. Chegou. Esse é o microfone que ele tá usando. Parou. E o outro tá dando interferência. Ok? Vamos lá. Bom, então vamos lá. O que eu dizia? Eu que sou empreendedor, que estou dando emprego, crio a minha empresa, né? Brigo no mercado, todo mundo, lógico, que se relaciona comigo tem ou deveria ter
a obrigação de acompanhar os meus negócios, né, de verificar minha solidez ou não, né, e afora isso eu, de outra maneira, que lógico, quero crescer, não quero falir, sou obrigado a lidar com um cenário de incerteza, com um cenário de crise, e minha empresa acaba tendo problemas sérios e, num efeito cascata, eu acabo sendo obrigado a responder por alguma dívida. Pois bem, veja que, no que se refere a questões trabalhistas, a minha casa, que tem a minha família, responde. Veja só, então qual é a coerência disso? Quer dizer, eu tenho um trabalhador, eu dei emprego, ele esteve comigo durante anos, né? A gente sabe que nem todos têm boa fé. Então, se esse trabalhador de má fé entra com uma ação contra mim, eu, por estar desavisado, por estar sem aquela busca de informação que a gente falou lá no início, preparo, certo? Preparo do empreendedor, isso é fundamental. Os senhores já estão de parabéns por estarem aqui, porque estão buscando isso. Então, eu estou despreparado, eu perco a ação. Eu respondo, eu posso responder com o bem que abriga a minha própria família. Mas eu não estava dando emprego para esse cidadão? Não foi ele que agiu de má fé, sabendo que eu fiz o possível, eu enfrentei crise, eu passei por dificuldades, faltou a minha retirada, mas não faltou o salário dele. Qual dos senhores aí não passou por uma situação como essa? Não, hoje, esse mês eu não posso fazer a minha retirada, mas o salário dos meus funcionários eu preciso pagar. Até chegar numa hora onde não existe mais opção. E aí não existe mais opção, eu sofro com uma ação trabalhista, e essa ação trabalhista tira o teto da minha própria família. E veja que entendimento que já não guarda muita lógica. Agora, pior do que a lógica é a total afronta à segurança jurídica. A total afronta àquilo que está posto para nós e que deveria ser o nosso pilar. Nós temos que construir o nosso empreendimento, construir a nossa empresa, temos que empreender em cima daquilo que a lei determina. Vejam, o que nós estamos buscando todos os dias não é aquele cenário de rafting, é esse cenário de calmaria, né? E existem formas, né, a lei nos disponibiliza condições de obter esse cenário. Nós temos que ser proativos, temos que atuar com sinergia, temos que ser preventivos, né? Mas a lei oferece, sim, condições de atravessarmos mesmo uma crise como essa, um cenário de incerteza, em uma calmaria relativa. Por quê? Porque eu consigo desenvolver situações de proteção. É a preventividade. Eu me protejo porque eu prevejo algo que pode me afetar, né? E o que o Fábio vai ter a oportunidade de expor para os senhores tecnicamente são as condições que a lei me oferece hoje de me proteger, né? Eu posso fazer um planejamento patrimonial e sucessório que vai impactar tanto na minha fragilidade em relação às questões que a gente já colocou, em segurança jurídica, em segurança econômica, quanto em questões familiares, né? Como é que eu organizo, né, meus bens, na medida que eu não trabalho sozinho, eu trabalho com a minha família. Aliás, não com todos, porque eu trabalho com o meu filho, a minha filha é casada, mora em outro estado, né, não trabalha comigo, mas ela está voltando e o genro quer trabalhar. Então, como é que eu administro essa entidade familiar? Como é que eu me protejo das desavenças também? Eu preciso ter cabeça para trabalhar. Eu preciso ter cabeça para empreender, né? Isso é para a grande empresa, né? Não, o Abílio Diniz fez, né? O Abílio Diniz fez um projeto exatamente como esse. Não. A nossa missão, inclusive, na Feira do Empreendedor de 2016, é mostrar isso. Uma série de mecanismos e uma série de preocupações que o brasileiro ignora, ou que o brasileiro não busca no primeiro momento. Nós somos conhecidos pelo nosso empreendedorismo, nosso foco, a nossa coragem é reconhecida mundialmente, né? Nossa bravura, até porque de outra forma não conseguiríamos sobreviver mesmo. Mas em outros países do mundo, esse tipo de preocupação acompanha o empresário, o empreendedor desde o início. E o que nós estamos tentando trazer para os senhores hoje é essa preocupação, desde o início. Já vieram aqui buscar o conhecimento, estão de parabéns. Nós vamos tentar objetivar isso, mostrar onde buscar, o que fazer. Ok? Vou passar a palavra ao Dr. Fábio e ele vai poder aprofundar um pouco mais. Obrigado. Boa tarde a todos. Sejam novamente bem-vindos à Feira de 2016. Creio que todos não estejam surpresos com essa visão realista que o Fábio
meu xará acabou de colocar. Eu sempre, quando nós tratamos de assuntos relacionados a planejamento sucessório e patrimonial e societário, sempre eu remeto a esse cenário atual, sempre eu remeto a esse cenário de incertezas. Só que eu só gostaria de voltar um slide. Eu jurei para você que eu não iria tratar na questão da insegurança, mas eu queria voltar exatamente aqui, na questão desse julgado trabalhista, rapidinho, só para tecer uma crítica, na verdade, mas tentar, se possível for com maior isenção de juízo de valor aí, de como as coisas são tratadas pelo Poder Judiciário hoje. Como existe uma judicialização na nossa economia. Como aquela tripartite legislativo, executivo, judiciário não é mais respeitada. Se nós pegarmos essa decisão proferida por um juízo de segunda instância, me faz pensar sim, ok, essa questão ainda certamente será levada a uma instância superior. Certamente, em se tratando de justiça trabalhista, será levada ao Tribunal Superior do Trabalho, equivalente ao nosso Superior Tribunal de Justiça, e, quiçá, levada também ao Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, um órgão do Judiciário, está ali para julgar as leis. As leis estão expostas, são regras. Hoje, nós temos recentemente, e isso foi veiculado semana passada, está muito em voga, de que a pessoa que sofre um processo penal e é julgada em segunda instância, ela pode ser presa. Independentemente da última palavra que é dada pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. Não estou aqui para questionar a efetividade, não estou aqui para dizer se é mais justo ou se não é. Quero dizer sim, existem decisões de segunda instância que se sobrepõem à lei. Existe um certo poder dado a todo e qualquer magistrado que ela pode ser contrária à lei. Voltando para a Justiça do Trabalho aqui, quem resolve a situação de um empresário, de um empregador, que tem o seu bem imóvel levado a leilão, adquirido por uma terceira pessoa, e essa questão é levada a uma terceira instância, digamos assim, a uma última instância, e revertida lá em cima? Qual é a segurança jurídica aqui? Quem vai me dizer que vai voltar tudo para trás depois? Quem vai garantir que o empresário, e aqui principalmente até mesmo empresário internacional, olhando um cenário desse, invista no nosso país? Parece brincadeira, né? Não é. Acontece. Acontece todos os dias, acontece em todos os tribunais, acontece em todas as instâncias. Feita essa crítica, Fábio, desculpa entrar nessa parte, vamos lá pegar o que nos interessa de fato. Ao contrário daquele cenário rafting em que todos nós vivemos hoje, é fato que nós, brasileiros, e não desistimos nunca, né? Somos forçados a não desistir nunca, temos sim que buscar um cenário de remo. Um oceano tranquilo, onde eu tenho uma liderança, onde eu tenho uma equipe, onde eu tenho um planejamento, onde eu sei aonde eu quero chegar. Essa é a nossa ideia de quando nós tratamos de planejamento e proteção patrimonial, como medidas de redução de risco. Aqui cabe também uma análise nessa palavrinha aqui, ó, proteção. Garanto que muitos dos senhores já receberam um e-mail list ou algum advogado da família ou algum consultor. Você precisa de uma blindagem patrimonial na sua empresa. Jamais acreditem nisso. Por uma simples questão. Blindagem não existe em nosso país. Por tudo que vocês viram até agora, o máximo que nós tentamos e alcançamos no ponto de vista da execução do planejamento é a proteção. Ah, Fábio, mas ela é falível? Está provado que sim. Ah, mas o que vamos fazer então?
Vamos ficar esperando que o fisco venha, que a Justiça do Trabalho venha, que os bancos venham e tomem todo o meu patrimônio? Depende. Se você tiver a intenção, se você tiver um senso empreendedor e quiser de fato colocar em prática toda essa veia, toda essa pujança que está dentro de você, tenha isso em mente. Se proteja. Se proteja porque o leão vem, porque o empregado vem, porque algumas situações em que aquele cenário de remo se torna um cenário rafting, acontece. Tá ok? Mas como se proteger de uma situação dessa? Como imaginarmos um cenário futuro, então? Como traduzirmos todo esse ímpeto? Quero gerar mais vendas, quero mais setor de produção, quero funcionário satisfeito, mas quero preservar aquilo que eu adquiro também. Nós trouxemos aqui, e isso fique bem claro a todos os senhores, não é uma medida de prateleira, todo planejamento societário e todo planejamento sucessório é individual. Aquela mesma empresa revendedora de pneus, que tem uma vizinha, que também é uma revendedora de pneus, certamente terá um planejamento societário e sucessório diferente da outra. Não existe a fórmula mágica. Existe sim concentração, estudo, planejamento e principalmente a eficácia dos atos executivos. Tá, como isso? Hoje, o que eu quero apontar para os senhores aqui são essas 3 facetas de um bom planejamento levado à execução, com a adoção de práticas de governança e transparência, com uma gestão preventiva e uma jurimetria, e, consequentemente, com uma proteção e um planejamento da sua atividade empresarial. Fabio, o que seria esse negócio de governança e transparência, que está muito em voga hoje também? Como é que eu chego nisso? É preciso encontrar o seu ambiente. Tenha um ambiente de controle. Faça avaliação de seus controles internos. Alinhe, integre. Integre todos os seus componentes. Saiba onde você está pisando. Avalie o seu risco. Todo o seu risco deve ser avaliado na probabilidade, no impacto dos resultados da avaliação. Não é eu acho, é estatística. Aqui é a tentativa ao máximo na busca da certeza. Eu vou entrar em um cheque especial, eu vou captar recursos perante terceiros, sem avaliar isso aqui? De qual vai ser a probabilidade no impacto dos resultados da tomada dessa decisão? Demonstra um pouquinho de incoerência, né? Tenha as suas atividades sob controle após reconhecer o seu ambiente. Assegure que as respostas aos riscos sejam tomadas de forma eficaz, aptos a assegurar que as diretrizes da administração sejam seguras. Mantenha todos informados. Comunique-se. As informações devem ser identificadas, devem ser coletadas e devem ser informadas na forma e nos prazos adequados, de forma a dar suporte a outros componentes de controle. Através de um monitoramento. Os sistemas devem ser monitorados por meio de um processo que avalia a qualidade e o desempenho do sistema ao longo do tempo. Defina claramente aonde você pretende chegar. Nenhuma empresa prospera, a não ser, se existente, o fator sorte, se ela não preservar, se ela não instituir, se ela não aplicar visão, missão e valores. E se ela não alinhar a essas 3 questões aqui. Seja constante na propensão ao risco que você já previamente definiu. Identifique todo e qualquer evento, a sua empresa. Achou que vai afetar qualquer ato, qualquer impacto interno ou externo, o objetivo do cumprimento do seu objetivo, tira o pé. É mais fácil dar um passo para trás para darmos um salto do que tentar saltar tropeçando. Isso é fato. Ok? Planejado, escrito, instrumentalizado,
levado a conhecimento de todos, de toda a organização que os senhores pretendem ou já constituíram, comece por aqui. Faça uma gestão preventiva e faça uma jurimetria. O que é uma jurimetria, Fábio? Nunca ouvi falar essa palavra. Quantos são do meio jurídico aqui? Poderiam levantar a mão? Poucos, né? Quantos já ouviram falar em jurimetria aqui? Ninguém? Uma? Prazer, né? Também. O que seria essa tal de jurimetria, Fábio? Fato é que o direito é uma ciência em que se estudam relações abstratas. Fato é que direito interpreta a legislação. Fato é que os consultores, os quais os senhores contratam, dizem, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, de acordo com a relação abstrata, de acordo com a interpretação, seja legal, seja lógica, seja teratológica, seja de que tipo for, que eu trato uma relação jurídica. Tá, mas todos vão concordar comigo que existe, tomado um fato jurídico, uma decisão que vai ser tomada em cima dele. Quem decide no país? Poder Judiciário. Se não o Poder Judiciário, quando a questão já é levada às portas dele, a Receita Federal, no julgamento de seus recursos administrativos. Quando você é autuado, cria-se, instaura-se um procedimento administrativo totalmente parcial. Quem acredita que é totalmente imparcial? Quem, em sendo julgado na esfera administrativa, se conforma e não leva a questão para ser julgada perante o Poder Judiciário? Onde vem a jurimetria aqui, então? Exatamente para mensurar o benéfico. Em que ela consiste? Na utilidade, na exata fusão da estatística, da matemática com o direito. Poxa, Fábio, legal. Quem que inventou isso? Foi algum brasileiro, né? Que tema interessante, eu nunca ouvi falar. Pois é, aqui não. Mas ela foi iniciada simplesmente em 1949, o ano que meu pai nasceu, nos Estados Unidos. Só. Mas, Fábio, onde impacta isso? Impacta quando um consultor do senhor, analisando a questão abstrata e levando aquela tomada de decisão que você quer tomar, chega na seguinte conclusão: não faça, porque na região em que você está, o Poder Judiciário ou o órgão julgador de qualquer recurso administrativo afeta a questão, entende da seguinte maneira: você vai perder. Ah, mas isso funciona? Funciona. Hoje nós temos uma Associação Brasileira de Jurimetria, onde são concentrados estudos, e ela está tomando cada vez mais força, e através de um estudo concreto, onde foram feitas análises de 1000 processos de dissolução societária, tema totalmente em voga em tempos de crise, né? Eu costumo, mal comparando, desculpe até pela simplicidade, mas em tempos de crise é fato. Existe a separação do casal e existe também a separação do sócio, não raras vezes. O momento financeiro leva muitas vezes isso aqui, ó. Aquilo que o Fábio colocou lá atrás, de mais de 1.500 processos de recuperação, né? 1.200 processos, é um absurdo. 55% de aumento em um ano. Dentre eles, quantos deles já não começaram por aqui, ó? Um sócio virando para o outro, não quero brincar mais. Dentre esses 1000 processos aqui, ó, foi verificado que essas decisões finais acerca de como se dissolver e de como se liquidar as cotas, somente se encerram depois de 7 anos a contar do ajuizamento da ação. Imagina você brigando com seu sócio durante 7 anos. Pensou se tiver com divórcio, então? Aí piora a situação, né? Quem entra nessa briga aqui, se tiver em um processo de dissolução, falar, eu resolvo a maneira com uma prática de gestão preventiva, ou eu não quero nem saber. Eu vou tocar o pau, eu vou para o Poder Judiciário e o juiz que vai decidir qual vai ser o nosso futuro. Tá, não se esqueça que seu negócio
em média, estará sujeito a todos os fatores negativos provocados por um processo de dissolução por longos 7 anos. Eis a importância de se ter uma jurimetria dentro da sua empresa hoje. Eis a importância de se ter uma consultoria, de fato, como uma consultoria, como uma assessoria, com estatística. Não o que eu acho. Ah, depende, né? Eu não sei como é que o juiz decide. Não, você tem que saber como é que o juiz decide. Todos os processos são digitais hoje, em sua maioria. É simples. Na região de Suzano, na região de Osasco, existem tantos processos que, com probabilidade, hoje, decide-se assim. É ou não é um caminho? Aqui começa a nossa gestão preventiva, e aqui começa a nossa ideia de proteção e planejamento empresarial, das quais uma das formas é a utilização das famosas holding, que acho que todo mundo já ouviu falar aí, mas todos já ouviram falar muito mal também como sinônimo de cuidado, hein? Isso aí não existe. Olha, se você criar uma holding, a Receita Federal vem em cima de você, hein? Depende. Quer fazer um negócio sério? Crie ela como uma estratégia de negócios e resguardo do seu interesse. Que é uma holding, nada mais de uma maneira bem simplória, que uma empresa que vai gerir o seu patrimônio próprio, ou o patrimônio de terceiros, ou vai participar como administradora ou cotistas de outra sociedade. Tá, Fábio, mas por que eu vou criar uma holding para mim, para administrar o meu bem próprio? Se eu tenho somente uma empresa, qual é a utilidade dela? Lembra da Justiça do Trabalho lá atrás, penhorando a sua casa, pessoa física? Por que não você ter uma empresa que de fato garanta, com todo o resguardo de uma jurimetria, com todo o resguardo de uma prática de governança, com todo o resguardo de uma prática de transparência, um mecanismo de proteção da atividade empresarial? Com esse objetivo aqui, administro os meus bens móveis, imóveis e cota de qualquer capital de empresa que eu queira participar. Tá, mas qual é o viés disso? É você já preparar o seu planejamento sucessório, seja ele em torno de passar o bastão na vida empresarial, seja o sucessório praticamente, propriamente dito mesmo de, e quando eu morrer, como é que fica a situação? Qual que é o momento oportuno de se fazer isso? Não tenho dúvida nenhuma, para todos, para ontem. Crie a sua empresa. Qual é o propósito negocial disso? Palavra muito em voga. Receita Federal entende hoje que toda empresa que você criar para gerir o seu patrimônio ou para administrar outras empresas, tenha o famoso propósito negocial. O que é isso? É um conjunto de razões econômicas e empresariais que ampara a tomada de um procedimento. Por que eu criei uma empresa? Para pagar menos tributo? Para ficar endividado e não ter os meus bens, pessoas físicas, penhorados e levados a leilão? Também como consequência. A causa tem que ser exatamente isso aqui. A sucessão empresarial e hereditária. A premissa maior da criação de uma empresa gestora de ativos, de uma holding, seja ela familiar, seja ela empresarial, é exatamente esse aqui. Não é pagar menos tributo. É ter a exata noção de que eu quero preparar a minha empresa para uma questão de longevidade. Se eu não fizer isso, ocorre o quê? É nulo o negócio jurídico quando não se revestir de forma prescrita em lei, quando ele for simulado, e aqui está a questão, eu criei empresa somente para pagar menos tributo, não adoto nenhuma prática de governança, não tenho nenhuma atividade dentro dela, fatalmente a sua empresa não vai ter propósito negocial. O senhor será autuado, sim, em 150% de multa e juros. E a Receita vem em cima, inclusive de alguns jogadores famosos aí, né?
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercer, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Se nem a lei no nosso país é levada tão a sério assim, porque tem que ser levada a sério, você imagina dotada de uma subjetividade da sua boa-fé. Ah, não, mas esse contribuinte não teve a má-fé de somente criar essa empresa para tentar burlar o fisco ou para tentar pagar menos tributo. Acho que a Receita não vai entender bem dessa forma, né? Por isso que nós temos que buscar com maior constância, que não se constitui atos ilícitos os atos praticados em legítima defesa, no exercício regular de um direito reconhecido. Está aqui a minha empresa. Minha empresa tem essa missão, visão e valores, eu adoto essas práticas preventivas. Está aqui, eu tenho uma responsabilidade social. Eu, de fato, tenho pessoas que trabalham junto a mim, que me inserem em um contexto de preventividade, que sabem avaliar os riscos do meu negócio. Não é uma empresa de fachada. Essa é a prova que precisa ser feita perante o fisco. Para essa prova ser feita perante o fisco, nós temos que fugir disso aqui. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica e bloqueio da matrícula de bem imóvel a esta pertencente, em razão da confusão patrimonial e do desvio de finalidade, uma vez que patente a utilização de pessoa jurídica pelo sócio executado para transferir a esta bem do acervo da pessoa física. Ah, bonitão, você pegou todo o seu acervo patrimonial concentrado em bens móveis, imóveis e direitos e mascarou dentro de uma pessoa jurídica? Existe a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Inversamente do que aconteceu lá atrás, naquele exemplo que o Fábio deu na Justiça do Trabalho, onde foi desconsiderada a pessoa jurídica para se atingir a pessoa física do sócio, aqui é o contrário. Percebam que é o inverso aqui. Eu vou desconsiderar a empresa jurídica, da qual é sócia da sua outra empresa jurídica através de uma holding, para atingir sim a sua pessoa física. Olha onde a gente pode chegar. Por isso que o planejamento patrimonial dotado de propósito negocial prevê e garante o poder nas mãos do fundador, através de cláusulas protetivas com administração vitalícia e doações de sócia com encargos. O que é isso? Prepara a empresa. Quer se proteger mais? Identifique quem são seus sucessores e comece a passar o bastão quanto antes. Prepare-os, mas não perca nunca de vista que você tem que ter a administração vitalícia ou até quando você quiser, para que de fato esse bastão seja bem passado. Estabeleça um acordo de cotistas. Tenha previsão de conselhos estratégicos e, reitero, políticas transparentes. É aquilo que o Fábio colocou. Empresário, ele tem uma empresa da qual um filho participa com ele desde a sua criação e o outro filho simplesmente está no Texas há 15 anos e não pretende voltar nunca mais para o país. Como é que se sucede tudo isso? Como é que se preserva? Através de um acordo de cotistas. Tenha previsão de conselhos estratégicos. Transmita os seus bens e vidas e a sua sucessão empresarial com eficácia. Isso gera vantagem econômica? Gera. Está bem pequena aí, mas eu vou tentar traduzir o que está escrito aqui. Na sucessão propriamente dita, tratando de tributação da herança, se eu tenho uma holding, eu pago o ITBI na integralização dos bens móveis com pagamento de 2,5%, o qual eu posso doar, deixando uma cláusula de vitalicidade através de usufruto com 2/3. Eu posso buscar a isenção do ITCMD se a minha doação não alterar 2.500 UFESPs. Ao ponto que se eu levo isso para inventário, de cara eu já pago 4% de ITCMD. Qual é o tempo para se criar uma estrutura dessa? Em havendo consenso, 90 dias em média. Não havendo consenso, não sai. Tem que haver consenso. Inventário. Em havendo consenso, no mínimo 6 meses. Não está aqui, mas passar por toda a fase burocrática de fazenda do Estado e tudo mais. 6 meses. Aqui
No mínimo 5 anos, né? Quem nunca teve na família ou já não ouviu falar, nossa, eu queria comprar aquele imóvel, mas ele está enrolado. Faz 20 anos que não desenrola aquilo. Simplesmente por briga familiar. Tratando um pouquinho de direito tributário aqui. Se eu tenho bens imóveis que me geram rendimentos, 11,33% de tributação. A pessoa física, 27,5%. Tratando-se na venda desses imóveis, no ganho de capital, na pessoa jurídica, numa holding, 5,93%. Na pessoa física, 15%. Quer dizer, além de toda a segurança que a gente busca, de toda a proteção, mesmo não levada a um patamar de blindagem, nós temos sim, e não é vergonha para ninguém, ter um benefício econômico em cima de toda essa estrutura criada. Empresa foi feita para ter lucro. Não há por que ter vergonha de, mas a minha empresa está muito... foi feita para ter lucro. Por que você se transforma em um empresário? Para ter lucro. A empresa não vive sem dinheiro. É que o Fábio colocou. O sócio se preserva e não fazer nenhuma retirada, mas ele paga também o seu funcionário todo dia 5 de cada mês. Quem compra esse risco? Quem compra o risco tem que ganhar mais. Tem que gerar lucro. Para isso, nós costumamos dizer que existem 4 degrauzinhos aí. Primeiro, tudo tratado com muito diálogo, com uma reunião dos sócios, esbocem aquilo que vocês têm de patrimônio, esbocem aquilo que vai ser corporativo e aquilo que vai ser familiar. Levantem essas informações e definam que estruturas societárias vocês pretendem que sejam estabelecidas. Formalizem os atos dos acordos. A palavra ela some, instrumentaliza. Coloque isso num acordo de cotista. Deixa claro para toda a família, seja ela societária, seja ela família em um sentido estrito mesmo, de que nós temos esse acordo por escrito, é instrumentalizado, ele tem força de lei. E por fim, estabilize os conselhos estratégicos empresariais e familiares. Senhores, com isso, e já partindo para o nosso encerramento, nós temos a visão de que quer empreender, organize-se, planeje-se. Essa é a fórmula mágica? Talvez não. Como eu disse lá atrás, isso não é um trabalho de prateleira. É sim, é trabalho de muito esforço, é trabalho de muito empenho, é sair do plano abstrato para partir para o plano lógico, matemático. Ok? Com isso nós encerramos a nossa palestra. Que Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição no stand pelos próximos 10 minutos aí. Obrigado, pessoal. O seu pendrive não tem pendrive, né? Só aqui, ó. Não,